Diga aí, seu Isidro, quanto custa o silêncio de quem perdeu a luta com o tempo? Porque se o senhor vende, eu compro e apago o seu nome desse vale. E foi assim, com um sorriso de canto e o relógio de ouro brilhando mais que o sol do meio-dia, que o CEO milionário Rodrigo Vilar decidiu humilhar um velho fazendeiro na frente de meia cidade. Só que ele não imaginava que ouviria uma resposta capaz de virar o jogo inteiro. Se ajeita por aí, porque essa história tem orgulho ferido, memória de um povo e uma reviravolta que ainda vai ecoar no seu peito quando o vídeo acabar. A estrada de chão até o córrego das Laranjeiras sempre teve som de cascalho e cheiro de laranja no vento. Naquele dia, porém, foi o rugido de 3 SUVs pretos que levantou poeira até cobrir a placa torta da porteira. Desceram executivos engomados, advogados de pastas brilhantes, um drone zanzando como mosca em dia de calor. E por último, ele, Rodrigo Vilar, 38 anos, fundador da Ravenna Agritech, dono de um império que transformava hectares em gráficos, pessoas em planilhas e rios em ativos hídricos. Do outro lado da cerca, apoiado no cabo da enxada, estava seu Isidro Monteiro, 72 anos, chapéu gasto, a barba por fazer, mãos que conheciam a textura do barro como quem lê um livro. O velho nem piscou quando o comboio parou. Só ergueu o queixo, num cumprimento curto, do tamanho de sua paciência. O senhor é o proprietário? Perguntou o advogado, já abrindo o bloco. Sou o guardião, respondeu seu Isidro, seco. Rodrigo riu. Achou pitoresco. Guardião. Para ele, aquela palavra cabia em filme, não em contrato. Vamos agilizar, cortou o CEO, impaciente. Minha empresa comprou as fazendas do entorno. A represa nova fica aqui no fundo e a estrada de acesso atravessa esse pedaço. O senhor está no meio do caminho. Caminho de quem não pergunta vira atalho de gente perdida, se devolveu o velho. Rodrigo apertou os olhos, o tom desceu meio tom. Eu estou oferecendo acima de mercado. Cheque na hora. A porteira, a casa, o córrego. Tudo. E, se preferir, construa um puxadinho novo na cidade. Com ar-condicionado, internet e uma TV do tamanho dessa parede. O senhor assina e descansa. Seu Isidro ajeitou o chapéu. Eu não descanso. Eu pouso. Quem pousa sabe a hora de voar de novo. E foi aí que Rodrigo, com aquele ranço de quem confunde urgência com poder, soltou o gancho que você ouviu lá em cima. Diga aí, seu Isidro, quanto custa o silêncio de quem perdeu a luta com o tempo? Porque se o senhor vende, eu compro e apago o seu nome desse vale. A frase bateu no terreiro como um murro na mesa. Os peões pararam. O neto do velho, Tiago, 17 anos, mordeu a boca por dentro para não explodir. A cidade pequena sempre foi rápida para espalhar notícia, e naquele minuto já tinha 3 celulares filmando a cena. Seu Isidro levantou o olhar devagar, pesando cada sílaba antes de soltar. O senhor pode comprar cerca, advogado, drone, mas silêncio não. Silêncio é o que a gente guarda quando respeita as coisas que vieram antes da gente. Rodrigo abriu os braços, teatral. Respeito eu mostro com números, seu Isidro. Sua área vale X. Eu pago 3X. Por favor, não complique o que é simples. Aqui vai ter tecnologia, emprego, progresso. Esse córrego sem nome, com todo respeito, não paga nem o seu remédio do mês. Ele sorriu para as câmeras como quem dá aula. Resultado, risadinhas nervosas, cutucões, alguns olhos baixos. Quem nunca viu alguém confundir o progresso ou com passar por cima? Mas a história não começou ali. Deixa eu te levar uns passos atrás, porque toda virada tem raízes. Rodrigo Vilar era um garoto de bairro popular que aprendeu cedo a gostar do barulho do cofre. Filho de mãe solo, estudou com bolsa, montou startup na universidade e, antes dos 30, estava nas capas, o brasileiro que vai salvar a água do campo com algoritmos. Investidores estrangeiros, parceiros, entrevistas. A Ravenna Agritech cresceu como capim em terra boa e comprou metade do vale para erguer a fazenda inteligente, pivos de irrigação controlados por satélite, sensores no solo, drones para pulverização de precisão e uma represa planejada para otimizar o ciclo hídrico.
bonito no PowerPoint. No chão, a pergunta era outra: quem manda na água? Água é do rio, diziam uns. Água é do céu, desconversavam outros. Para seu Isidro, água tinha dono, quem cuidava da nascente. Já o velho. O velho nasceu na beira daquele córrego e aprendeu a ler nas costas do pai, acompanhando os dedos do homem por cima de letras desenhadas em farinha. Casou com Dona Zefa, plantou café, criou 3 filhos, enterrou um. Viu seca brava, enchente de levar galinheiro, visita de político, promessa de asfalto, a moda e a falta de respeito entrarem no vale junto com as antenas. Em cada esquina da alma, carregava uma lembrança. No fundo do armário, guardava uma caixa de madeira, dentro dela, papéis amarelados, escrituras, cartas, um compromisso antigo, uma assinatura que lhe queimava o nome na pele. Quando Ravenna começou a comprar ao redor, o velho chamou a cidade para a conversa. Não pediu grito. Pediu escuta. Muita gente temeu. Você sabe como é, de carteira vazia entende rápido a linguagem do dinheiro alto. O prefeito se encantou com a promessa de emprego, de ok's e de inovação. E foi abrindo portas. Quem ousou duvidar virou-o contra o progresso. A primeira tentativa de compra veio polida, com tapete e café. A segunda, com urgência. A terceira, com arrogância. Foi nela que Rodrigo resolveu ir pessoalmente e saiu distribuindo lição. Na tarde da humilhação, depois do eu compro seu silêncio, o CEO girou o corpo para a equipe. Registra tudo. Vamos mostrar que estamos oferecendo o que ninguém jamais ofereceu. E ali ficou decidido, entre olhares e canetas, que a Ravenna ia forçar a barra. Entrou liminar pedindo passagem para a obra ou de interesse público. O advogado falou bonito na audiência: a estrada precisa ser aberta, a represa é estratégica, há risco de dano econômico irreversível. Seu Isidro foi de roupa simples e sem eloquência de quem fez curso. Só levou a caixa de madeira. E no silêncio do fórum, pousou sobre a mesa um documento de 1958, o termo de guarda e uso da nascente do Córrego das Laranjeiras. Assinado por 6 famílias e pelo avô do prefeito. Naquele papel, uma frase: quem guarda a nascente tem palavra final sobre qualquer obra que altere o curso e o pulso da água. Era um compromisso de gente, não uma lei de Brasília. Mas era coisa séria. Rachou o salão no meio. O juiz, frio, perguntou: isso aqui é título? É palavra. Respondeu o velho. E palavra, doutor, aqui sempre valeu mais do que papel com carimbo. Mas, se quiser papel, tem também. Ele tirou outro maço. Uma escritura mais recente em doação com ônus reversível de área de preservação hídrica para a Associação Guardiões das Nascentes. Tradução: seu Isidro tinha doado legalmente a parte de mata ciliar e a nascente para uma associação comunitária registrada, da qual ele era presidente honorário, e qualquer intervenção ali dependia de assinatura da associação. Sem esse aval, licenciamento ambiental não passava no estado. E sem licenciamento, represa virava poça. O advogado de Rodrigo riu, desdenhoso. Associação de fundo de quintal, meritíssimo. Tudo muito romântico. O que tem peso é o CAR, a licença, o EI e a rima. E isso a gente resolve em instância superior. Você já viu quando alguém aposta que dinheiro pula mais alto que raiz? Pois é. A cidade virou ringue. De um lado, o brilho. Do outro, a teimosia da terra. Ravenna arrendou leiras de laranja, montou escritório, contratou gente. Começaram sondagens, medições. Em menos de um mês, um trator abriu picada a poucos metros da mata ciliar. Seu Isidro não levantou a voz. Levantou o povo.
Fez reunião na varanda, passou café, caderno circulando para todos assinarem e ninguém mexe na nascente sem palavra da associação. Não foi grito de guerra. Foi reza de cuidado. Tiago, o neto, que achava o avô teimoso, pela primeira vez entendeu o peso de herdar não só terra, mas história. Pegou o celular e começou a publicar vídeos, o córrego de manhã, a água limpa, as rãs cantando, os velhos contando de quando a enchente levou a ponte, as crianças falando do banho de rio no verão. Coisa simples. Mas viralizou. Gente da capital compartilhou, olha o vale que vão barrar. O prefeito, incomodado com a repercussão, chamou todo mundo para um fórum do progresso no salão paroquial. Era a desculpa perfeita para Rodrigo aparecer como salvador. Ele chegou com consultor de terno cinza, projetor e uma maquete linda da represa. Falou de empregos, de PIB local, de solução para o clima. E então, como quem oferece bala para a criança, mostrou uma imagem do vale inundado com um mirante, um turismo. Gente, vai ser lindo. O microfone passou pela plateia. Alguns bateram palma. Outros ficaram em dúvida. Seu Isidro levantou devagar. Posso falar? Claro, disse o prefeito, torcendo para que fosse breve. Eu só quero perguntar, quando o senhor diz vai ser lindo, o senhor está olhando para papel ou para a água? Porque papel não cria peixe, nem mata a sede. E esvaziar esse vale não é computar. É arrancar memória de raiz. Quem vai ensinar para as crianças o nome das pedras que vão ficar debaixo? Um silêncio desconfortável caiu na sala. Rodrigo tomou o microfone, com uma gentileza que machucava. Seu Isidro, a beleza está em alimentar o mundo com eficiência. O senhor fala de pedras, eu falo de pessoas. E, convenhamos, o senhor teve seu tempo. Agora é a vez dos que sabem fazer mais com menos. Foi desrespeito. Foi desleixo com décadas de calo. E a sala, que antes estava em dúvida, partiu de vez. Aplaudiram o CEO. Vaiaram o velho. Tiago filmou o rosto do avô. Não era raiva. Era dor de quem ouviu o que sempre temeu, que o tempo tinha passado por cima dele como trator. Naquela noite, o velho não pregou o olho. Abriu a caixa. Além dos papéis, havia uma carta do pai, escrita quando ele era moço, filho, a água é a voz da terra. Quem calar a água, cala o futuro. Seu Isidro chorou em silêncio, o choro sem testemunha. E decidiu. No dia seguinte, pegou carona, foi à capital. Voltou com duas coisas no bolso, um parecer técnico independente sobre os impactos na nascente e um protocolo no Ministério Público local pedindo tutela de urgência ou para proteger a área até que tudo fosse esclarecido. Não era homem de palavreado jurídico. Mas aprendeu o caminho do elevador. E, principalmente, levou consigo o caderno de assinaturas da associação 209 pessoas, de quem tira leite às 5 da manhã a quem fecha o caixa do mercadinho às 8 da noite. Ravenna, farejando a resistência, acelerou as obras no entorno, longe da nascente, para provar que a comunidade quer desenvolvimento. E chamou a imprensa para um dia de campo com inovação. Sabe o que é? Fotógrafo, repórter, drone voando, maquinário reluzente. E, por cálculo, marcaram a coletiva na frente da porteira de seu Isidro. Quando os carros chegaram, a poeira fez manto no ar. Rodrigo saltou como quem desce no palco. O prefeito sorriu mais que o normal. O advogado distribuiu releases. E, no meio do alvoroço, lá estava ele, encostado no mourão, camisa de algodão, chapéu na mão, seu Isidro, o homem a ser contornado. Vamos oficializar, disse o CEO, alto o bastante para a câmera pegar. Traz o contrato. Hoje a gente vira a página. Tudo bem. Vamos conversar. Mas eu aviso, a cidade quer emprego. Eu tenho prazo. E vocês estão atrasando um projeto que pode colocar esse lugar no mapa. No mapa, a gente já está, disse o velho, apontando para o chão. Está no mapa da minha memória, do batizado do Tiago, no cheiro de chuva batendo pedra, nas mãos de Dona Rita que lava a roupa na beira. Se não couber no seu mapa, arrume um maior.
Pareceu poesia. Mas era pragmatismo. Sem a nascente, sem a estrada, sem o aval, o projeto não saía. E mais, as ações da Ravenna, que haviam subido com o anúncio da represa, começaram a oscilar por causa da transmissão ao vivo. Investidor não gosta de incerteza. O telefone de Rodrigo vibrou no bolso como enxame. Ele poderia ter dobrado a aposta. Poderia ir para a imprensa dizer que o não se negocia com populistas. Poderia comprar versões, comprar paz por decreto. Mas foi ali, naquela poeira de terreiro e com um anel caro arrancando a luz do sol, que o olhar dele mudou de lugar. Você pode me dizer que foi cálculo. Eu prefiro acreditar que foi humanidade. O que o senhor quer, afinal? Ele perguntou, e dessa vez havia menos aço e mais carne na pergunta. Seu Isidro respirou, e a cidade respirou junto. Quero um acordo que não mate o que eu vou deixar para o meu neto. Quero que a represa, se existir, respeite a vazão da seca, que o senhor invista em recuperação de mata ciliar antes de cavar, que a estrada desvie da nossa nascente e que uma parte do lucro financie a escola agrícola daqui. Quero participação da associação no conselho gestor. E quero que o senhor peça desculpa. Não para mim. Para quem o senhor chamou de atraso. O advogado arregalou o olho. Rodrigo, por um fio, soltou uma gargalhada de incredulidade. Pedir desculpa, ele? Em público. A palavra o desculpa parecia grande demais para a boca de quem sempre comeu mundo. Tiago não cortou a câmera. O chat pedia, desculpa. Desculpa. Rodrigo olhou ao redor. Viu os olhos que antes o aplaudiam agora examinando. Viu o prefeito apertando o nó da gravata. Viu o neto do velho segurando o celular como se segurasse um testemunho. E viu, no rosto de seu Isidro, uma dignidade que não aparecia em Roadshow. Eu fui arrogante, disse, baixo. Falei como quem acha que sabe mais por ter planilha. Peço desculpa à cidade. Ao senhor, seu Isidro. Eu não vim comprar silêncio de ninguém. Vim propor futuro. E eu aceito conversar nos termos que o senhor sugeriu. Com técnico, com universidade, com quem entender da terra, não só do mercado. Silêncio. Depois, um murmurinho surpreso. Ninguém esperava que um CEO dobrasse o joelho em praça pública. Seu Isidro assentiu. Conversa não se nega. Só lembra, e se a água gritar, a associação grita junto. Combinado, respondeu Rodrigo. As semanas seguintes foram o que deveriam ter sido desde o começo, reunião longa, roda com cadeira para todo mundo, técnico olhando no olho de pescador, engenheiro pisando fora da calçada para sentir barro. A Ravenna recalculou a represa. Menor, mais alta, longe da nascente. Investiu em terraços para reduzir assoreamento, no plantio de 30.000 mudas de mata ciliar e em uma estação de monitoramento aberta ao público, com dados em tempo real para a escola. Criou um fundo, sim, apertado no compromisso, destinando parte do lucro para a cooperativa local. A estrada, que antes passaria cortando o coração do sítio, deu a volta por um costão de cascalho, mais caro para a empresa, mais barato para a alma do vale. Rodrigo voltou à porteira meses depois, sem câmera, só com Lara, sua diretora técnica. O velho estava sentado polindo a cela. O CEO encostou no mourão, igualzinho da primeira vez, mas com o relógio escondido sob a manga. Vim agradecer, disse, sem discurso. Não por ter cedido. Por ter me ensinado uma coisa que eu não via. O que o senhor aprendeu? Perguntou o velho, com um sorriso pequeno. Que eu não compro silêncio. Eu mereço, com atitude, a confiança de quem fala baixo. E que água, quando vira número, dá lucro, mas quando continua sendo água, dá vida. E vida sustenta lucros melhores. Agora falou como gente que aprendeu a pousar, respondeu seu Isidro. Tiago chegou, machucado de riso, com um pacote. Trouxe um presente para o senhor, disse ao CEO. Era uma garrafinha de vidro, tampada com rolha. Água da nascente. Um bilhete preso com barbante para lembrar de onde começa o mapa.
Rodrigo segurou a garrafa como quem segura uma bússola. Posso levar isso comigo? Só se prometer que não vai colocar num quadro, brincou Tiago. Isso é para abrir de vez em quando. Cheirar. Lembrar. E, um dia, devolver aqui em cima, em forma de chuva. Riram os três. Riram com leveza, não com deboche. E a cidade? Ganhou obra mais cuidadosa, emprego que não desmonta o chão, escola com laboratório novo onde as crianças medem pH do rio e entendem, cedo, que o progresso não é sinônimo de o passar reto. O prefeito tirou foto, claro. Mas, mais importante que a foto, assinou junto o compromisso de não aprovar nada que mexesse nas nascentes sem o aval da associação. E, no dia da inauguração da estação de monitoramento, foi seu Isidro quem cortou a fita, com uma tesoura velha de podar que já tinha aberto muito caminho. Não era símbolo de poder. Era só algo que cabe na mão de quem aprendeu a não soltar. Você quer um epílogo? Meses depois, numa conferência daquelas que o mundo assiste, Rodrigo subiu ao palco. Falou de tecnologia, de métricas, de carbono. No final, puxou uma garrafinha de vidro, idêntica àquela que você já conhece. Não abriu. Só mostrou. Eu construí empresa achando que água era ativo, disse. Hoje eu entendo que ativo mesmo é a confiança de quem guarda a nascente. Se você, como eu, cresceu mais rápido do que aprendeu a ouvir, procure um guardião. Ele vai te ensinar a medida certa entre pressa e respeito. Parece discurso bonito. E é. Mas, se você andar por aquele vale num fim de tarde, vai ver que beleza mesmo está em outra cena, Lu velho na varanda, Tiago editando vídeo na mesa, uma criança da escola batendo na porta para emprestar o medidor de turbidez. E o som do córrego, igual ao de antes, igual ao que será depois, lembrando que nem toda virada precisa de vozerio. Às vezes, basta uma resposta colocada no lugar certo. Aquela resposta. Eu não preciso do seu dinheiro, Rodrigo. É o seu dinheiro que precisa da minha água, se a água, por lei e por palavra, responde à minha guarda. Se você chegou até aqui, me diz, e será que a gente, na correria, não anda esquecendo de perguntar quem são os guardiões das nossas nascentes? Não só as de água, mas as de afeto, de memória, de comunidade? Sabe aquele vizinho que conhece a história de cada árvore da rua? Aquele avô que sabe o nome de cada constelação? Aquele professor que plantou algo em você quando o mundo inteiro só queria colher? Talvez hoje seja um bom dia para ouvir uma resposta que pode virar o seu jogo também. Recapitulando, um CEO cheio de razão, um velho com uma caixa de papéis e uma cidade dividida. Arrogância, humilhação, coragem e, no meio disso tudo, a palavra que valeu mais que qualquer cheque. Se essa história fez sentido para você, deixa o like, porque ajuda demais o canal a alcançar mais gente. Se inscreve para não perder as próximas histórias. Toda semana tem uma nova virada que a gente não lê no jornal, mas que muda o jeito de ver o mundo. E, se você quiser continuar nessa vibe, clica no próximo vídeo que eu deixei aqui do lado, da herdeira que quis comprar o passado da mercearia do bairro e descobriu que tinha algo ali que nenhum dinheiro alcança. Te vejo lá. Abraço grande, e até já.